para finalizar essa parte, eu trouxe aqui um esqueminha bem interessante, resumido, sobre tudo isso que a gente abordou até agora, tá? Representação gráfica do funcionamento do ciclo documental e suas especificidades. Bom, vamos prestar atenção aqui nos 3 quadrantes primeiro, nos quais a gente tem aqui a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente. Queria que vocês observassem aqui a situação que a gente está mais acostumado, que a gente já abordou bastante durante toda essa aula. Você está vendo aqui na fase corrente o protocolo, né? E a situação que eu falo sobre a situação que estipula que tal documento está nessa fase, que é a de alta utilização, não é? Não é isso que eu venho falando para vocês? Que quando o documento é bastante utilizado, ele está na fase corrente, não é isso? Então, passando aqui agora para o segundo quadrante, ó, o segundo quadrado aqui, ó, fase intermediária, a gente tem mais ou menos aqui, ó, o arquivo geral, que a gente chama de arquivo geral ou central, tá? Que costuma fazer as vias de arquivo intermediário dentro das instituições, né? A outra situação que a gente conversou bastante é a de baixa utilização. Então, quando a demanda daquela informação, a demanda daquele documento já está caindo, né? Está caindo em desuso, aí a documentação entra na fase intermediária, certo? Bom, o último quadrado ali, fase permanente, ok? É aquela fase que a documentação pode ser enviada para o Arquivo Nacional, né? Por meio aí de todo um trâmite, um trâmite burocrático, né? Mas a documentação, quando atinge o valor histórico, né, a idade permanente, ela pode ser recolhida para o Arquivo Nacional, certo? Bom, então aproveitando já essa palavra, eu vou explicar aqui uma situação que a gente ainda não conversou, tá? Quando, eu acho até que já passou pelos textos, mas eu não quis dar ênfase, mas quando a documentação vai de uma fase para outra, a gente também tem alguns conceitos que tem que ser observados, ok? Também cai muito em prova, derruba muita gente, então quero que os senhores prestem bastante atenção. Quando um documento passa do arquivo corrente para o arquivo intermediário, a gente chama essa passagem, esse envio da documentação de transferência. Repetindo, se o documento está indo da fase corrente para a fase intermediária, a gente vai chamar essa transferência, essa passagem de transferência, ok? Quando o documento passa da fase intermediária para a fase permanente, a gente vai chamar de recolhimento, certo? Passou, né? O documento foi enviado da fase intermediária para a fase permanente, a gente vai chamar de recolhimento. Mas, professor, enviado? Como assim o documento vai passar de uma fase para outra? Eu não falei que tem a tabela de temporalidade dizendo lá quantos anos vai ficar no corrente, quantos anos vai ficar no permanente? O documento não é um ser vivo, não tem vontade própria. Então o homem vai ter que atuar em cima dessa situação. O que eu estou querendo dizer? Vai se elaborar uma listagem, né? Vai se elaborar um documento, né? Que vai transferir, né? Vai pegar determinada documentação, aquela documentação, e vai informar, ó, estamos passando essa documentação para o arquivo intermediário, né? Os órgãos públicos até mal sabem tantos conceitos assim, e muito provavelmente pode acontecer de não usar os termos de transferência, o termo de transferência, mas esse é o conceito e essa é a ação praticada, tá? Transferir da fase corrente para a fase intermediária. E da fase intermediária para permanente a gente chama de recolhimento. Bom, quando o documento vai da fase corrente direto para a fase permanente, aí a gente já chama de recolhimento,
ok? Foi direto da corrente para permanente, aí a gente chama de recolhimento, certo? Tem outras nuances aqui que é interessante, ó. Então, na fase corrente e na intermediária, a gente vai ter a seleção e eliminação. Então, como é que é feito isso? Eu vou selecionar os documentos que cumpriram com aquele prazo estipulado na tabela de temporalidade, digamos, 2 anos, né? Então, de toda a documentação do setor que eu tenho, eu vou selecionar aqueles documentos que já tem 2 anos lá, da data que foi criado, certo? E aí, vou promover a eliminação daqueles que já podem ser jogados fora. Como é que eu vou saber? Pela tabela de temporalidade, certo? Ou então vou promover a transferência dele para o arquivo intermediário. Ou então vou promover o recolhimento dele para o arquivo permanente, ok? Tudo isso vai estar explicado na tabela de temporalidade. Isso é muito tranquilo para a gente praticar a ação, mas eu preciso que vocês entendam esses conceitos. Então, façam aquela famosa pausa, dê uma lida nisso aqui, porque está mais facilitado, é mais fácil memorizar, tá um mapinha mental aqui. Tá, então vamos ver aqui, ó, os termos, que quando passa de uma fase para outra, que nome que tem, aonde que está protocolo, por aí vai, ok? Eu vou seguir por aqui. Bom, vou repetir os conceitos, tá? Não é para ficar exaustivo, não. É só para que vocês agora observem as palavras que estão sendo utilizadas, os termos que estão sendo utilizados, para vocês se acostumarem com eles e na hora da prova vocês terem um tato maior na leitura, tá? Um tato maior, uma situação mais confortável na hora de interpretar a questão, ok? Então vamos lá, ó. Transferência é a passagem, envio dos documentos para o arquivo intermediário, acompanhados de listagem, onde aguardarão. Aqui era com tio, tá, pessoal? Onde aguardarão o cumprimento dos prazos de guarda e a destinação final. Aqui o Word quebrou minha perna, né? Mas tudo bem, aguardarão é no futuro, tá ok? Então, acompanhados de listagem, onde aguardarão o cumprimento dos prazos de guarda e a destinação final. Bom, passagem e envio, tá? As bancas podem brincar com essas palavrinhas aqui, ok? Então, botei as duas pra gente já se familiarizar e não ser pego de surpresa. A listagem é aquela listagem, né? Que eu me referi e muitos órgãos também, né? A própria teoria chama isso de guia de transferência, tá bom? Então lá vai constar quais são os documentos que estão sendo transferidos, tá? Onde aguardarão o cumprimento dos prazos de guarda e a destinação final. Então, destinação final também está relacionada assim, a gente vai guardar permanentemente ou a gente vai eliminar, ok? Quando estamos falando de destinação final, é isso. A gente vai guardar permanentemente porque o documento é vital, porque o documento é extremamente importante, tem valor histórico, tem valor de prova, né? Não pode ser eliminado. Então, a gente vai guardar permanentemente ou a gente vai eliminar? Bom, ainda existem a transferência permanente e a transferência periódica. A permanente que se procede em intervalos irregulares, certo? E a transferência periódica é a remoção de documentos em intervalos determinados, cronograma de transferência. Lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, né, Inovação e Comunicações, a gente costuma utilizar essa procedência periódica, porque temos lá um cronograma de transferência dizendo para cada setor em que momento do ano, né, qual mês, qual data que ele vai proceder a transferência dele, né? Então o setor vai funcionar como arquivo setorial. Lembra que eu falei? Aquele setor que produz documento, aquele setor que recebe documento, ele é tido como um arquivo setorial, tá? Ou seja, praticamente todas as unidades de uma organização, de uma instituição.
Então lá no Arquivo Central, lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem esse cronograma, tá? Ele é feito em intervalos determinados, então, portanto, nós trabalhamos a transferência periódica. Recolhimento é a passagem, envio, as duas palavras, dos documentos para o arquivo permanente. Nessa fase, o arquivo deve elaborar instrumentos de recuperação da informação, os instrumentos de pesquisa que eu me referi nos slides acima, lembra? Então, a gente não vai ser foco dessa aula, mas para ir lembrando desses conceitos, tá ok? Então, o interessante aqui, ó, recolhimento, estamos falando de arquivo permanente. Se estamos falando de arquivo permanente, instrumentos de pesquisa, tá bom? Aqui em transferência, estamos falando de arquivo corrente e intermediário. Então, é instrumentos de gestão, beleza? Só para afirmar. Com vistas à sua guarda permanente e seu acesso público. Bom, na outra aula eu falei da Lei 2.527, né? Falei que a gente tinha o acesso como regra e o sigilo como exceção. Quando a gente... é o que eu estou falando, a gente está vivendo um paradigma e está vivendo uma situação híbrida de várias mudanças dentro da tecnologia de gestão documental, dentro da tecnologia de arquivologia. Mas o que é interessante a gente ressaltar é que anos atrás a gente tinha uma restrição muito maior de acesso a documento ou informação do que temos hoje. Muito, né, é claro, por conta da publicação da Lei 2.527, porque ela alterou essa dinâmica, né? Ela inverteu essa lógica e agora colocou o acesso como regra, tá? Mas é interessante colocar, porque pode cair em prova, que se o documento ele foi para o arquivo permanente, ele não tem mais valor para a instituição, ele tem agora um valor histórico, informativo, né? E que só por esse motivo, então ele é ostensivo à sociedade. Por isso que está dizendo aqui, ó, que o acesso é público. Então, se a gente está falando de arquivo permanente, a gente está falando de documentação pública, documentação que as pessoas têm acesso normalmente, ok? Mas, professor, se tiver um documento permanente, mas que ele não tem acesso ao público, então ele é um documento classificado, tá? Com grau de sigilo. Conceitos. Seleção é realizada no âmbito dos arquivos correntes e intermediários, por técnicos previamente orientados, seguindo o estabelecido na tabela de temporalidade ou nos relatórios de avaliação. É a separação física dos documentos. A seleção nada mais é do que separar os documentos que cumpriram lá com prazo corrente, que está indo para o intermediário. Mas sempre que a gente falar de seleção dentro da gestão documental, é separar, é selecionar os documentos de interesse. Eliminação. Trata-se da destruição dos documentos cuja operacionalização dependerá de seu volume, podendo ser levada a efeito manualmente ou por meio de trituradores. É o que trata a resolução 40 do CONARC, tá? Fica a dica. Operacionalização. Bom, aqui é o seguinte, eu acho que a gente já falou, não tenho certeza, mas ela é feita manualmente. Professor, posso incinerar a documentação que eu vou eliminar? Não, não pode, tá? Tem uma outra legislação que agora, infelizmente, não vou lembrar qual é, eu posso começar a próxima aula, né, dizendo qual é essa lei, mas tem uma outra legislação aí federal que fala que, assim, por conta, né, tem todo um apelo ecológico, ambiental, que te proíbe de incinerar a documentação. É claro que nós estamos falando de quantidades absurdas de documentação. O órgão público, quando ele vai eliminar documento, ele elimina centenas, às vezes centenas de milhares de documentos, às vezes 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 caixas, box, né? Isso vai causar uma poluição, vai causar um impacto
A nível de planetas pode até não ser tão considerado, mas né, quando se soma isso a queimadas ou outras situações assim, aí a gente tem sim uma degradação do meio ambiente. Então não pode incinerar, ok? A destruição tem que ser mecânica. E uma situação importante também é que precisa ter uma pessoa do órgão, né, uma autoridade do órgão acompanhando a destruição dessa documentação, ok? Eliminação dessa documentação. Então, mais detalhes, né, eu sugiro aí, fica a dica de leitura, é a resolução 40 do CONARC. Valor probatório. Quando comprova a existência, o funcionamento e as ações da instituição. Valor informativo. Quando contém informações essenciais sobre matérias com que a organização lida para fins de estudo ou pesquisa. Então isso aqui, ó, está relacionado ao arquivo permanente, ok? Valor probatório e valor informativo. Está relacionado à documentação. Isso aqui é o conceito para vocês entenderem também do que a gente está falando. Eu deixei isso aqui em vermelho porque isso aqui já é o gancho no nosso próximo slide. Então eu vou aproveitar aqui, que tinha um espaçozinho nesse slide, coloquei aqui o fundo, que é o conjunto de documentos de uma mesma procedência, termo que equivale a arquivo. A gente vai tratar um pouco, né? Agora a gente vai mudar um pouco o foco da aula e vai tratar de outros conceitos e outros assuntos da arquivologia. A gente vai encerrar um pouco essa parte de arquivo corrente, intermediário e permanente, vai tratar de outras situações, tá bom? O fundo, na verdade, é toda aquela documentação produzida por uma instituição. A gente tem uma dicotomia aí, né? Outra dicotomia é relacionada a esse conceito, que se trata de fundo aberto e fundo fechado, né? Então, quando a gente tem o fundo aberto, significa que aquela instituição ainda está produzindo e recebendo documentos, né? Estão produzindo os próprios documentos e recebendo documentos de outros órgãos e tudo mais. Então, o fundo dessa instituição está em constante crescimento, né? Ele tem a aceitação de novo acervo, de nova documentação. Quando a gente tem o fundo fechado, ele encerrou, aquela instituição geralmente encerrou as atividades, né? Então não vai mais receber e não vai mais produzir documento. Então, por exemplo, a gente pode citar algumas fusões que a gente teve ministeriais no início do governo Temer, né? Em que alguns órgãos foram extintos e tudo mais. Então, dentro da técnica arquivística, né, da técnica de gestão documental, a gente pode dizer que, por exemplo, a extinção de um órgão fez com que o fundo fosse fechado, tá? Tem algumas nuances administrativas dentro dessa situação, né? Algumas situações organizacionais, né? Que podem ir contra um pouco a teoria, mas no sentido mais literal da teoria é assim: um órgão foi extinto, então vai se encerrar aquele fundo, né? De documentação do órgão, vai transformar ele em um fundo fechado. Bom, vamos tratar aqui, mudar um pouco a linguagem, mudar um pouco a concepção das coisas aqui, e vamos falar sobre os princípios da arquivologia, tá? São alguns princípios, talvez uns 7 ou 8 princípios, mas que são bastante cobrados em prova. Então, gostaria que vocês ficassem atentos nas palavras em vermelho que eu separei aqui, que são as principais informações para a interpretação de cada um dos princípios, tá? As partes grifadas também, toda a linguagem utilizada aqui para a gente poder fazer uma boa prova. Então, princípio da proveniência: os documentos de uma instituição não podem ser misturados a documentos de origem diversa. Devem manter a sua indivisibilidade, conhecido também como o princípio de respeito aos fundos. É exatamente isso. A gente tem o fundo documental é a base desse princípio, porque ele não pode ser misturado aos documentos de origem diversa. Então eu vou aproveitar o exemplo aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Comunicações. Houve fusão
dos dois ministérios. Então, quando a gente coloca isso dentro da teoria, né, vai fazer uma teoria e prática mesmo da situação, a gente vai separar os dois fundos. A gente vai ter o fundo do Ministério da Ciência e Tecnologia e o fundo do Ministério das Comunicações. Ele, dentro da teoria, ele não pode ser misturado, exatamente como está dizendo aqui. Agora vocês imaginem, eu estou dizendo, né, já falei aqui algumas vezes, que o acervo do Ministério da Ciência e Tecnologia tem 16 mil caixas, né? Salvo engano, eu tenho informações, porque eu sou arquivista desse órgão, eu tenho para mim que tem mais umas 4 mil caixas nos arquivos setoriais. Então a gente pode estar falando aí de um universo de mais ou menos 20 mil caixas. É uma coisa normal, corriqueira, normal dos órgãos públicos. O arquivo do Ministério das Comunicações tem o triplo disso. Então imagina, misturar tudo isso, a gente vai criar algo que a gente chama de massa documental. A massa documental é um acervo documental em que você não localiza nada, que você não tem informação de nada, que você não tem organização de nada, não tem classificação de nada, não tem avaliação de nada, você não tem gestão documental dentro da massa documental. Então isso é uma situação que a gente chama de limbo da arquivística, da arquivologia, né? É como você ter tudo perdido, você procurar uma agulha num palheiro. Então, a arquivologia serve, na verdade, basicamente para evitar, para não se ocasionar de nenhuma forma a massa documental. Bom, dito isso, também quero acrescentar que essa documentação precisa, né, precisamente, deve se manter indivisível, né? Não pode ter a indivisibilidade. Ela também não pode ser dividida. O que eu estou querendo dizer é assim, eu não posso acrescentar a documentação do Ministério das Comunicações à documentação do Ministério da Ciência e Tecnologia, vai ser tratado em separado, da mesma forma que eu também não posso pegar a documentação do Ministério da Ciência e Tecnologia e dividir ao meio para fazer o tratamento documental, ok? Então é nesse sentido. Bom, vamos para frente. Princípio do respeito à ordem original. Deve ser mantida a ordem que os documentos são organizados pelos setores, pois ela reflete um contexto de produção. Apenas quando há necessidade de correções dessa organização é recomendado alterá-la. As relações administrativas orgânicas são refletidas nos conjuntos documentais. Bom, eu vou explicar esse princípio aqui pelo primeiro período, tá bom? Tem um outro princípio que vai falar exatamente desse aqui, que é até mais moderno, ele antigamente não era muito tratado, ele está mais moderno. Então, a segunda parte eu vou tratar por esse outro princípio. Deve ser mantida a ordem que os documentos são organizados pelos setores. Quando a gente produz a documentação, a gente vai criando ela numa sequência, né? Cronológica, numeral, às vezes alfanumérico, qualquer coisa nesse sentido, mas há uma sequência, há uma ordem que não deve ser alterada. Quando você altera essa ordem, mexe nessa ordem, o que é que você vai ocasionar? Massa documental, ok? Então, isso vale para todos os setores. Os setores vão criando a documentação e as orientações que a gente passa para os setores é que não pode alterar essa ordem, para que não se crie uma massa documental com inviabilidade de pesquisar documentos, tá? Outro detalhe importantíssimo aqui, ela reflete o contexto de produção documental. Então, ela cria, essa ordem cria uma lógica dentro da organização que reflete um contexto de produção. É um pouco difícil explicar isso, mas esse contexto vai facilitar enormemente a interpretação dos dados, a interpretação das informações, vai facilitar enormemente as pesquisas, né? A ordem, você vai ter uma ordem cronológica dos fatos e dos atos administrativos, por isso que a gente não deve mexer nela. Professor,
mas não deve mexer de forma alguma? Não, não é bem assim. Há situações, né, que os técnicos vão identificar em que se mexe sim, que se altera, mas se altera para otimizar, né? Não se altera para criar uma massa documental, se altera para otimizar. Princípio da unicidade. A gente já tratou um pouco sobre isso aqui. Os documentos de um arquivo conservam um caráter único em função do contexto em que foram produzidos. Bom, é aquela situação que eu havia explicado. O documento, ao ser criado, ele é criado por um motivo, né? Por um ato, por um fato. Então ele tem um papel a cumprir. Se você criar um outro documento, por mais que seja, por exemplo, um segundo memorando, ele vai cumprir outra coisa. Ele foi criado para cumprir outra situação. Aí o documento, mesmo que a gente faça um memorando para complementar o primeiro, mesmo esse segundo memorando também vai ser para cumprir determinada situação. Então daí vem o caráter de unicidade de documentos. A gente pode falar, pode considerar que cada um dos documentos criados por uma organização tem caráter único. Princípio da cumulatividade ou sedimentação. O arquivo é uma formação de acúmulo documental progressiva natural e orgânica. Bom, se ele respeita a ordem original, eles vão sendo colocados, criados, mantidos, respeitando a ordem original, fica bem mais fácil da gente identificar essa cumulatividade, essa sedimentação, né? Então ele vem, ele acumula de forma progressiva, natural e orgânica, né? Está sempre aumentando, né? Sempre representando a organização. E esse aumento ele realmente ocorre naturalmente, porque as pessoas vão criando documento, vão acrescentando documento, recebendo documento. Então isso tudo é feito de uma forma muito tranquila, muito simples dentro da organização. Mas esse é o conceito desse princípio. Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Este princípio é derivado do princípio da proveniência. Bom, a gente já falou algo parecido com isso aqui, então quero que vocês prestem atenção nas palavras, tá? Para não caírem nos peguinhas. Bom, princípios da arquivologia. Para fechar, princípio da territorialidade, derivado do princípio da proveniência, os arquivos devem ser conservados nos serviços de arquivo do território em que foram produzidos. Pode ser um país, região administrativa ou instituição. É a proveniência territorial. Aqui agora a gente já tem uma certa diferença daquele outro princípio, né? O de proveniência mesmo. Qual é a situação aqui? Às vezes a gente tem uma coisa que a gente chama de jurisdição, né? Vou aproveitar esse termo da área jurídica, né? Da área cartorial, por exemplo. Aqui ele explica que esse território em si pode ser um país, ou uma região administrativa, ou uma instituição. Então ele inverte um pouco a lógica do princípio da proveniência. E aí os arquivos vão ser organizados e mantidos de acordo com determinado país, região ou instituição. Tem uma diferença aí, ok? Bom, princípio da pertinência. Princípio segundo o qual os documentos deveriam ser reclassificados por assunto, sem ter em conta a proveniência e a classificação original. Princípio temático. Esse princípio leva em consideração o assunto, tá? Ele também tem um pouco diferente dos outros que eu falei anteriormente, então vamos ficar atento. Princípio da reversibilidade, segundo o qual todo procedimento ou tratamento dado em arquivos pode ser revertido. Foi a situação que eu citei anteriormente, né? Em que você, havendo necessidade, você pode sim fazer alguma intervenção, fazer alguma alteração na ordem, na sistemática, né? Na logística lá de organização da documentação. Bom, eu deixei esses três por último, porque eles confundem mais, tá? Eu não quero nem falar muito sobre eles, porque os outros são mais cobrados, eu entendo esses aqui
como mais para uma prova de um nível mais alto, para um analista, uma coisa assim, ou um professor de arquivologia, tá? Então, não quero falar muito sobre eles, mas é importante vocês lerem, porque se for perguntado na prova, vocês vão ter um pouco do conhecimento para poder fazer a diferenciação e acertar. Muito bem, para fechar esse bloco, tá? Eu trouxe aqui o conceito de gestão documental, porque a gente fica falando o tempo todo sobre isso, né? Sem explanar exatamente qual que é o sentido, qual que é quais são os termos utilizados, qual é a diferença, né? Como é que funciona como todo a gestão documental. Olha, salvo engano, acho que as últimas provas que eu vi caiu algo relacionado a esse conceito de gestão documental. Então eu trouxe o conceito mais básico, né? Aquele que é o mais considerado, que aparece nas legislações e tudo mais, e trouxe uma dica aqui que eu não posso falar, né? Tem um palavrão aqui, eu não vou poder falar, né? Por pura ética aqui, respeito a vocês, mas fica a dica para vocês nunca mais esquecerem quais são as atividades de gestão documental. Vamos lá! Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Eu sugiro que você pare, que você dê uma pausa e leia 2, 3, 4 vezes para você interpretar muito bem esse texto, perceber muito bem as diferenças, tá? E não errar na prova, tá? Tá aí a dica com as letrinhas em vermelho, tá? Você me desculpe essa palavra, mas é a melhor dica que eu posso te dar com relação a esse conceito. Foi assim que eu aprendi e não errei mais. As bancas costumam trocar uma dessas 5 palavras, e aí a questão fica errada. As bancas costumam colocar assim, produção, tramitação, uso, classificação e arquivamento. Tá errado. A banca costuma colocar assim, produção, seleção, uso, avaliação e arquivamento. Tá errado. Só vai servir se forem essas 5. Mudou essas 5, não vai servir mais. Certo? A questão... 99% de chance da questão estar errada, tá? Então, analisa o português, vê o contexto direitinho, mas basicamente tem que estar desse jeito. O que eles falam também, que aparece muito, ó, em fase corrente e permanente, tá errado. Em fase permanente e intermediário, tá errado. É corrente e intermediário, e só. Corrente e intermediário, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Gente, eu não falei várias vezes que toda essa primeira parte, ó, produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, está relacionada à gestão documental, que está relacionada à fase corrente e intermediária. Essa fase de eliminação e recolhimento está relacionado à fase permanente, ok? Então, a idade permanente. Então, você viu algo diferente disso aqui? Cuidado, muito cuidado, porque a possibilidade de estar errado é muito grande, certo? Ficamos aqui, encerramos aqui esse bloco e já voltamos para mudar um pouquinho o conceito, mudar um pouquinho a linguagem. Vamos lá.